compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai falar sobre eventos independentes dentro do estudo da probabilidade, tá bom? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas diferenças do que a gente viu até agora. Então, inicialmente, a gente falou sobre a definição de probabilidade, né? O que seria essa definição? Você tem um espaço amostral que reúne todos os eventos possíveis que você pode ter de uma situação, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre urnas, mas dados, né? Você lança um dado e você tem 6 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E um possível evento que você pode pensar é o seguinte: um evento de cair um número menor do que 3. Então, qual que seria a probabilidade de você ter como resultado um número menor do que 3? E aí a gente viu a definição de probabilidade de um evento, né, que você pega o número de elementos daquele evento que você gostaria de saber, dividido pelo total de resultados possíveis, tá? Então, a gente foi avançando, né, falou sobre o teorema da adição, falamos sobre união de probabilidades. Em seguida, depois do recesso, a gente falou sobre probabilidade condicional, em que nós tratamos daquelas situações em que um evento afeta um outro seguinte, né? Então, como calcular a probabilidade de um evento específico, dado que outro aconteceu antes e que afeta esse evento que eu quero saber. Então, hoje a gente vai tratar dos eventos independentes, diferente da probabilidade condicional, e se der tempo, a gente vai verificar o que ocorre dentro da probabilidade condicional quando os eventos são independentes, tá? Eu queria lembrar também que esses assuntos aqui, a gente pincela, tá? Mas a maior parte do que vocês têm que fazer tem que ser estudando em casa, tá? Eu sei que parece exigir muito de vocês, mas alguns de vocês têm hábito de leitura, vocês aqui têm acesso a informações, à internet, então aproveitem esse acesso, por mais, às vezes, restrito que seja, mas lembrem-se que vocês têm um livro didático, tá? E eu queria reforçar também, assim, que quem quiser falar comigo e puder ir na escola amanhã, eu estarei lá a partir das 10 da manhã, e eu queria muito, assim, conhecer vocês. Claro que não vai dar para ser todo mundo, né? Eu sei também que nem todos podem ir. Inclusive, se você tiver sem o livro didático, vá buscar o livro na escola, tá bom? É uma coisa importante. Beleza. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de urninhas, que é um exemplo clássico, tá? Que ajuda a gente a entender mais ou menos como é que funciona. Então, eventos independentes são aqueles eventos cuja probabilidade de acontecer, qualquer um deles é a mesma, independente de um ou outro ter ocorrido. E é justamente essa ideia de independer mesmo. Ocorrer um evento independe do outro. E eu vou trazer aqui um exemplo que é bem clássico, assim, em matemática, nos livros, que fala sobre uma urna que tem 3 bolas. Elas têm o mesmo tamanho, o mesmo material, né? Então, quando você coloca a mão sem enxergar essas bolas, você não consegue identificar qual é a cor dessa bola. Então, vai ter uma bola azul, uma bola branca e uma bola vermelha, tá? Então, imagine que você coloca a mão e você não consegue diferenciar a cor dessas bolas, porque elas são indistinguíveis pela mão, né? Pelo tato. Aí, a gente vai ter a seguinte situação. Você vai tirar aleatoriamente dessa urna 2 bolas, só que você vai seguir uma certa ordem. Inicialmente, você vai tirar uma bola e vai registrar a cor dessa bola. Então, imagine que eu tirei a bola branca. Um exemplo. Mas poderia ser a vermelha, poderia ser a azul também. E aí você anota assim num caderno, sei lá, a bola branca. Tirei a bola branca.
Em seguida, você vai devolver essa bola e vai misturar com as outras bolas da urna, certo? Posteriormente, você vai tirar uma segunda bola. E aí tem uma pergunta: qual que seria a probabilidade de você ter uma bola vermelha na segunda retirada? Repetindo. 33,3 33,3. Como foi que é o você pensou? 0,3. 33,3 é diferente de 0,3, tá? Por quê? 33,3 é diferente de 0,3. 0,3 é 33,3%. 30%. 0,3 é 30%. 33,3 33,3%. é um pouco maior, tá? Como foi que você pensou, Moisés? Dividindo 100 por 3. Sendo a probabilidade máxima de acontecer um evento, Hum. divide ele por 3, já que são 3 bolas. Tá, mas você não tirou duas bolas? Eu buguei nessa parte daí. Tá, ok, tudo bem. Então você está considerando que a primeira bola é irrelevante, é isso? O que aconteceu com a primeira bola é irrelevante. Se as 3 bolas continuarem na runa, sim. Então vamos elaborar melhor a resposta de Moisés. Ele disse assim, ele acha que é 33,3%, porque as bolas continuaram na segunda retirada. E aí, como são 3 bolas, eu vou tirar uma das 3 bolas e isso seria igual a 33,3%. Seria isso? Isso. Tá. Como foi que você dividiu como para obter 33,3%? Divide a chance máxima de se obter a bola, Uhum. de obter qualquer bola, que é 100%, e divide pelo número de cores de bolas, que são 3 cores, então divide 100 por 3. Tá, beleza. Vamos ver aqui a formalização dessa ideia, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar... você imagina o par ordenado, né? X e Y. Aí, essa primeira ordenada vai ser a cor da primeira bola. Vamos escrever o espaço amostral. E o Y, no caso, a segunda letra aqui depois da vírgula, vai representar a cor da segunda bola. E aí eu vou chamar a letrinha A representando a cor azul, a letrinha B representando o branco e a letrinha V representando a cor vermelha. Então, vamos escrever as possíveis combinações de resultados, né? De cores da primeira e da segunda bola, como se eu fosse lançar 2 dados, certo? Então, eu posso ter, pode sair, já que a gente vai repor a bola, né? Branco com branco, pode sair branco com azul, branco com vermelho, azul com azul, azul com branco, azul com vermelho, vermelho com vermelho, vermelho com azul e vermelho com branco. São essas opções aqui. Perceba que a ordem, aqui a ordem importa, né? Você tem a ordem de retirada das bolas. Então, esse espaço amostral, ele tem 9 elementos, ou seja, você pode retirar as duas bolas e ter como resultado 9 situações diferentes. Você pode ter pode sair a mesma cor de bolas ou não, tá? Então, o número de elementos desse espaço amostral é 9, tá? Aí, o que a gente precisa achar agora? A gente precisa achar a probabilidade de sair uma bola vermelha na segunda retirada, tá? Não existe nenhuma restrição com relação à primeira retirada, ela pode ser vermelha ou não também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de V o evento em que eu vou colocar nesse evento todos os casos em que a bola vermelha sair na segunda retirada. Ou seja, onde tiver o V na segunda retirada, eu vou
formar o conjunto B. Tem mais algum aqui que tem o V na segunda retirada? Não, né? Não tô vendo nenhum. Beleza. Então, o conjunto B, ele vai ser formado por 3 resultados possíveis. O primeiro seria açaí branco e depois vermelho. O segundo seria açaí azul e depois vermelho. Ou açaí vermelho nas 2 retiradas. Portanto, o número de elementos desse evento é 3. Eu tenho 3 possíveis resultados. Assim, o que eu posso calcular, né? Considerando a análise dos resultados possíveis. A probabilidade de acontecer o evento B, segundo a definição mesmo de probabilidade, é você pegar o número de elementos do evento B e dividir pelo número de elementos do espaço amostral, que seria 3 nonos, que equivale a 1/3, ou seja, seria 33,3%, como o Moisés falou. Eu vi que Elisama também calculou aqui, ela colocou no chat, deixa eu ver. Professora. Oi. A resposta estava certa, mas o meu jeito de pensar estava errado, foi? Porque é o seguinte, aqui a gente tá formalizando o raciocínio, entendeu, Moisés? Então meu jeito de pensar não estava errado. Ele, tipo, para o próximo exemplo, você vai ver que tem um detalhe, tá? Entendi. Porque você está considerando que os eventos são independentes já, para você estar muito claro isso. Mas nem sempre os eventos serão independentes. Por exemplo, eu fiz uma reposição, correto? E se eu não Isso. fizer a reposição? Aí só ficariam 2 bolas. Então, por exemplo, se eu não souber qual foi a cor que saiu na primeira retirada e eu não tiver reposição, qual que seria a probabilidade de sair uma bola vermelha na segunda retirada? Depende. Entendeu? Por quê? Vai depender da bola que saiu na primeira, porque ela pode ser vermelha ou não. Se a bola saiu primeiro vermelha, é impossível ela sair vermelha na segunda, porque eu só tenho uma bola vermelha. Considerando que eu não saberia, eu acho que ainda seria 1 em 3. Ou não? A gente tem um outro caso que você tem que considerar alguns detalhes, tá? Então, vamos com calma. Ok. Beleza? Não precisa pedir desculpa, não. É porque é o seguinte, existe um erro muito comum de você, por exemplo, pode sair uma bola vermelha, pode sair uma bola que não é vermelha. Uma bola que não é vermelha. Peraí, deixa eu fazer aqui. Você pode ter uma bola vermelha e uma bola que não é vermelha. Essa aqui é na primeira retirada. Sair vermelha é 1/3, não sair vermelha é 2/3. Aí na segunda retirada, a probabilidade de não sair vermelha é 1. E a probabilidade de sair vermelha é 0, porque já saiu uma bola vermelha. Se a segunda bola que saiu não foi vermelha, ela pode sair vermelha ou não vermelha. Só que a probabilidade aqui de sair vermelha não vai ser mais 1/3. Vai ser 1/2, porque eu só tenho 2 bolas. E a probabilidade de não sair vermelha também é 1/2. Entendeu? Então, para você fazer essa conta, você tem que considerar esse diagrama aqui, que é que é o próximo assunto. Entendeu? Vai, Moisés. Mas aí também tem que. Mas aí a gente também consideraria que a gente não saberia a cor das bolas, né? Vermelho é só tipo, pode ser Isso. vermelho, pode ser branco. Aí, assim, aqui é a primeira retirada, aqui é a segunda retirada. Aí, por isso que eu coloquei duas situações. Coloquei duas... Oi? Foi que houve aqui? Eu acho que ligaram o microfone sem querer. A gente tem duas possíveis situações. A primeira retirada ser vermelha ou não. Então, você tem que
dividir em casos. Entendeu? Então, você tem a probabilidade de sair vermelha na segunda, você vai considerar o caso em que a primeira sai vermelha e a segunda não sai vermelha, e somar com o caso da primeira não sair vermelha e da segunda sair vermelha. Então, é um outro resultado, que é próxima aula. Então, aqui vai dar um terço, tá? Aqui dá um terço, né? 1/3 vezes 0 dá 0, 0 mais 1/3 dá 1/3. Porém, a sua justificativa não é necessariamente essa, entendeu? Aí tem que ter cuidado. Então eu só tô A meio certo, né? justificativa aqui assim, o fato de dar o mesmo resultado não significa que seja pelo mesmo motivo. Entendeu, Moisés? Entendi, sim. Aí, assim, às vezes, situações completamente diferentes dão o mesmo resultado de probabilidade. Mas o que eu quero que vocês se atenham não é o resultado final, mas é a justificativa da coisa. Porque, cara, você dá o resultado final, tá, beleza, 33,3%, mas você pensou de uma maneira que a justificativa não estava correta, que foi uma coincidência. Entendeu? E, um exemplo, uma prova de vestibular, uma prova de Enem, uma outra situação, eles elaboram questões de maneira que pegue o candidato que possivelmente cometa esse erro, entendeu? É mais ou menos isso. Mas beleza. Então, prosseguindo aqui. O resultado é 1/3, né? 33,3% aproximadamente. E aí a gente tem a segunda situação, em que você vai retirar as duas bolas. Tem um errinho aqui no coisa. Isso aqui não acontece, tá? Opa. Você vai retirar a primeira cor. Alguém retira a cor e você sabe que ela não foi vermelha. Você não tem acesso à cor exata, mas você sabe que ela não foi vermelha. Então, ou ela foi branca ou ela foi azul. Então, qual que seria a probabilidade da segunda bola ser vermelha? Se você sabe que a primeira não foi vermelha. 50%. Tá? Aí vamos ver se realmente é 50% ou se é 33,3% as duas respostas que o Moisés deu, tá? Vamos ver. Vamos Pera fazer aí, é a mesma questão, né? É Buguei outra agora. situação. Na primeira Ah, tá. situação, a primeira bola poderia ser vermelha, tá? Mas aí você vai repor, né? Então, podia sair vermelho e vermelho. Não tem problema. Ele só quer saber a probabilidade ali na primeira situação, ele quer saber a probabilidade da primeira ser vermelha. Agora, se eu quiser, sabendo que, no caso, a primeira bola não foi vermelha, qual é a probabilidade de que a segunda bola seja vermelha? Confunde um pouco, mas Continuo com 50%. vamos lá. Eu tenho espaço amostral aqui, né? O mesmo, tem 9 elementos. O conjunto A seria o conjunto. Cadê? Ô, professora, Oi. deixa eu dar minha justificativa, porque tipo, eu fiquei empolgado aqui, porque eu até peguei 3 canetas de cada cor diferente para fazer a simulação aqui. Hum. Ó, exemplo, eu tô com 3 canetas aqui, uma preta, uma vermelha e uma azul. Se eu retiro uma de uma cor que não seja vermelha, independente de qual seja a cor, eu só vou ter duas lá dentro. Ou seja, a chance de eu tirar é de 50%, porque eu só tenho duas, certo? Continue. Não, acabou aqui. É que se eu tirei uma caneta, independente se ela é preta ou azul, eu só vou deixar 2 canetas lá, que Mas seria você ou não vai azul ou repor? vermelha. Você não vai repor essa bola? A senhora falou essa parte, foi? Eu disse. Vamos lá.
A diferença da primeira situação para a segunda é que eu sei que a primeira com certeza não foi vermelha. No exemplo anterior, ela pode ter sido vermelha. Tá? Ah, mas aí seria independente também. A gente vai verificar Porque no que outro são teria eventos certeza. independentes. A gente vai verificar agora que eles são eventos independentes e justificar por quê, matematicamente, tá? Então, você tem o espaço amostral E aqui. O A vai ser formado pelos resultados em que a primeira bola não é vermelha. A primeira bola não é vermelha. Perceba que em nenhum dos resultados aqui a primeira bola é vermelha. Conseguem perceber? Sim. A segunda pode ser vermelha, mas a primeira não. E o conjunto B vai ser os resultados em que a segunda bola é vermelha, independente do que acontece na primeira. Então, o segundo resultado, ou segunda pergunta diz assim: sabendo que a primeira bola, que a primeira retirada não foi vermelha, qual é a probabilidade da segunda bola ser vermelha? Tá? Aí vamos ver. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um diagrama de conjuntos, onde o conjunto A são todos os resultados em que a primeira bola não é vermelha, na retirada, e o conjunto B é o conjunto formado por todos os resultados em que a segunda bola é vermelha. E aí você vai notar que eu tenho elementos nos dois conjuntos. Eu tenho aqui, sai a primeira branca e a segunda vermelha, e sai a primeira azul e a segunda vermelha. Tá? E aí, como eu estou representando o espaço amostral E pelo retângulo, esses dois eventos aqui, que não entram na história, eles estão representados aqui fora, porque a gente está representando o espaço amostral inteiro. Então, eles ficam fora do A e B, porque eles não pertencem a esses conjuntos. Então, o que a gente quer, na verdade? A gente quer a interseção, a interseção desses conjuntos, desses eventos. Ou seja, eu quero a probabilidade de resultados, a probabilidade de acontecer a interseção, aliás. Eu quero saber a probabilidade do primeiro resultado não ser vermelho e o segundo resultado ser vermelho. Então, como é que aconteceria aqui, né? A probabilidade de acontecer o evento B, sabendo que o primeiro evento aconteceu, ou seja, sabendo que a primeira retirada não foi vermelha, a gente se enquadraria na probabilidade condicional. Então, você faria o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do evento A. Ou seja, o número de elementos da interseção é 2. E o número de elementos de A é 6. E aí, quando você faz a simplificação, você obtém a mesma porcentagem. Ou seja, a gente a gente conclui aqui que a probabilidade de acontecer o evento B é a mesma probabilidade de acontecer esse mesmo evento B, sabendo que o A aconteceu antes. Ou seja, o evento A, ele não influencia a ocorrência do evento B. Então, quando isso acontece, a gente tem algumas consequências, né? P de B, se aconteceu A, é igual à probabilidade do evento B, que é 1/3. Ocorrendo ou não o evento A, a probabilidade de acontecer o evento B é a mesma. E dessa forma, a gente diz que os conjuntos, aliás, os eventos A e B, eles são eventos independentes. E a gente tem a definição, que é a definição que é apresentada no livro de vocês, em que é um resultado, né? A gente diz que A e B, eles são eventos independentes se somente se a probabilidade condicional, né, do evento B, sabendo que o evento A aconteceu, é igual à probabilidade do evento B, ou o contrário, né? Probabilidade de A, se aconteceu B, é igual à probabilidade de A. Então, quando isso acontece, a gente
tem a possibilidade de fazer mais conta quando os eventos são independentes. Algumas coisas, a gente simplifica caminhos, digamos assim. E a gente tem problemas de probabilidade aparentemente difíceis de se entender, mas que se tornam mais simples por conta dos eventos serem independentes, tá? Parece meio difícil, assim, no início, mas com um pouco mais de leitura, com um pouco mais de reflexão, vai fazendo sentido, tá? Então, Moisés, lembra que você falou 33,3% lá Sim, no senhor. início? Perceba que o caminho para chegar em um terço é diferente nos dois casos. Você conseguiu perceber? Assim, mais ou menos. O caminho é o seguinte: eu considerei a interseção em um caso, e em outro, no início, eu usei a própria definição de probabilidade nua e crua. No segundo caso, eu usei probabilidade condicional. Por quê? Porque você quer calcular o evento da segunda bola sair vermelha, sabendo que a primeira não foi vermelha. Você tem que usar probabilidade condicional aqui. Porque aconteceu um evento antes. Aí o que é que a matemática diz? Né, a teoria da probabilidade diz. Diz que quando o evento A não afeta o evento B, essa probabilidade condicional vai ser igual à probabilidade de acontecer o evento B. Então, esses eventos serão independentes. Independente no sentido comum que a gente fala, que não afeta. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. Entendi, sim. Na É, verdade, eu só ignorei o eventual. porque você já supôs que eles eram independentes. Isso. Aí aqui eu estava construindo a ideia deles serem independentes. Aí o que, é que eu posso afirmar para vocês, especialmente para quem for fazer o Enem? O que é que cai de probabilidade no Enem? É a partir disso aí para frente. As questões de probabilidade do Enem, em geral, elas são mais difíceis. São os assuntos mais difíceis da prova. Então, assim, se você realmente quer pesado mesmo estudar, vai de probabilidade condicional para frente. Dificilmente eles colocam probabilidade assim. Já caiu questões fáceis, mas geralmente as questões mais difíceis são de combinatória e probabilidade, tá? Então vamos fazer um exercício aqui breve, só para a gente fixar as ideias. O exercício 1 está na página 21 do livro, ele é o exercício proposto 27. Então quem tiver com o livro aí pode conferir. Só um momentinho, tá? Vão pensando aí. Voltei. A Qual Luciane tá página, aqui. prof? 21. A Luciane, cadê? Deixa eu ver o nome dela. Luciane. Oi, professora. Luciane Camille. Tá aqui? Sou eu. Certo. Beleza. Ok.
Quem adota do 3.2? Eu acho que é a Ediclé. E do 3.3? Professora Raquel. Tá bom. Obrigada. Perguntei antes de esquecer, tá? Vamos voltar aqui para o nosso probleminha. Eu tenho dois eventos independentes, A e B, de um espaço amostral qualquer. E eu já tenho as probabilidades de acontecer o A e o B. Combinado? Então, qual seria essa probabilidade condicional? A probabilidade de A se acontecer o B. Pela definição de probabilidade condicional, né? Seria a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Aí você considera, né? Eu não tenho uma interseção. Aí fica ruim para fazer conta, né? Então, só usando a definição aqui, a gente não tem... ou seja, às vezes, calcular a probabilidade condicional, ela não vai ser possível se a gente não tiver a probabilidade da interseção. Mas, eu sei que os dois eventos, eles são independentes. Ou seja, vamos voltar aqui para a definição. A probabilidade de acontecer B se o A aconteceu antes é igual a P de B. E a probabilidade de acontecer o A se o B aconteceu antes é a mesma coisa da probabilidade de acontecer o A. Ou seja, o evento que aconteceu antes, ele não afeta o seu evento atual. Ou seja, aqui a gente não precisa usar a definição de probabilidade condicional, porque os eventos, eles são independentes. Né? Como os eventos são independentes, a probabilidade de A se aconteceu B antes é a mesma coisa de P de A, porque o B não afeta o evento A. Os eventos são independentes. Mas quem é a probabilidade de A? É 3/5. Ponto. Lembrando que eu só posso fazer isso porque os eventos são independentes. Vamos ver agora o caso de a gente trocar os eventos, né? Qual a probabilidade de B acontecer, dado que A aconteceu antes? Ora, se os eventos são independentes, o evento A, ele não vai afetar a ocorrência do evento B. Portanto, isso aqui vai ser igual à probabilidade de B acontecer, ou seja, 2/3. Tá? Aí tem uma questãozinha interessante, que é a letra C. Será que tem como a gente calcular a probabilidade da interseção dos dois eventos, sabendo que eles são independentes e sabendo a probabilidade de acontecer o evento A e a probabilidade de acontecer o evento B? Eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu sei que a probabilidade de B, se acontecer o A, é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de A. E se for o trocado, né? A se aconteceu B, é probabilidade de A interseção B, se aconteceu o evento B. Então. E eu quero saber a probabilidade de A interseção B. Alguma ideia? Deu um branco lindo aqui em mim.
Aqui eu vou fazer uma coisa que vocês adoram, que é chamado fazer o meio pelos extremos, né? Veja bem. Deixa eu ver, alguém falou. 3/5 mais 2/3. Vamos ver. Eu sei que a interseção, ela aparece em duas fórmulas. Lembra lá da fórmula da adição? Probabilidade da união é P de A mais P de B menos P de A interseção B. É o primeiro local que aparece essa interseção. O segundo local seria isso aqui, ó. Observe que, para eu saber a interseção usando essa primeira fórmula, eu teria que saber a probabilidade da união. Então, não vai ser interessante usar essa fórmula, porque a gente não tem essa informação aqui. Mas, a gente pode usar a probabilidade condicional. Eu tenho que a probabilidade condicional é igual a essa fração. Ou seja, probabilidade de A interseção B, eu posso fazer aqui, ó, meio pelos extremos, porque aqui tem 1, né, no denominador. Vai ser justamente a probabilidade de B, se aconteceu A, vezes a probabilidade de A. E vocês se recordam que na letra a gente calculou isso aqui? Porque os eventos são independentes. Aqui, ó. B. Tá vendo? Então, P de B, se aconteceu A, é justamente P de B. Tá? Que vai ser 3... Opa. P de B é 2/3 e P de A é 3/5. Esse simplifica com esse e vai ser igual a 2/5. Aí você pode perguntar, professor, e se eu fizer P de A se aconteceu B? Vai ter que dar a mesma coisa. Olha só. P de A se aconteceu B, por definição, é a probabilidade da interseção dividido por P de B, que equivale a P de A interseção B vezes a probabilidade condicional, que multiplica P de B. Mas P de A, se aconteceu B, é justamente P de A, porque os eventos são independentes, vezes P de B. A diferença é que vai trocar a ordem da multiplicação, mas o produto ele é comutativo, né? Tanto faz pegar 2 vezes 3, ou fazer 3 vezes 2, né? Então, P de A vezes P de B é a mesma coisa de P de B vezes P de A. Eu só faço trocar aqui 3/5 vezes 2/3, que é o mesmo valor. Tá? Parece ser... pode parecer um pouco difícil, mas não é tão difícil assim. Elisama. Obstruquei as frações, então daria 40%. 2/5 é 40%, né? Perfeito. Eu geralmente deixo em fração, tá? É só um costume mesmo, mas isso aqui seria 40%, tá? E por último, a probabilidade da união. Aí aqui a gente vai usar P de A mais P de B menos probabilidade da interseção que a gente calculou na letra C, tá? Então, 3/5 mais 2/3 menos 2/5, tá? Eu tenho 3 e 5 como denominadores, o MMC é 15. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 3, 9, mais 10, menos 6. Isso vai dar 13 quinzeavos. Confiram aí. Eu fiz o seguinte, eu usei o resultado da probabilidade da união e usei P de A e P de B que foi dado no problema e a interseção eu calculei na letra C. E aí é só
conta com fração, tá? Qual é a minha recomendação? Busquem fazer os exercícios 28 e 29. Combinado? Na próxima segunda, a gente finaliza com a multiplicação de probabilidades, tá? Que vai usar o fato que vai usar um pouco de tudo que a gente já viu antes, e a gente encerra a parte de probabilidade, combinado? Então, quem quiser se aprofundar mesmo nesse tema, eu recomendo muito os vídeos do portal do OBMap, recomendo também ler o livro. Eu deixei um material lá no site de contagem, no início, que é um livro, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui tá lá no meu drive, certo? Que ele é de contagem, de combinatória e probabilidade. Então, tem um monte de exercício para fazer. Vocês podem se aprofundar, tá? E no próximo roteiro já vem estatística, mas eu ainda vou usar uma aula para finalizar, tá? Com o teorema da multiplicação. Já passei aqui do meu tempo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Espero que os princípios do tema vocês tenham absorvido um pouco, tá? A probabilidade, ela é muito importante, por vários motivos. A gente aqui apresentou de uma maneira muito, assim, elementar, mas essa área é muito importante e afeta diretamente a nossa vida, tá bom? É isso, pessoal. Vou parar aqui a apresentação e a gravação, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, tá?